3 dias antes do Natal, minha cunhada me ligou chorando. Eram quase 10 da noite. A casa ainda cheirava a tinta fresca da árvore de Natal que eu tinha pintado com as crianças do vizinho. E o telefone tocou com aquele número que eu já conhecia de cor. Atendi porque sempre atendi. Porque durante anos eu tentei ser a mulher que faz as pazes, que estende a mão, que abre o coração mesmo quando esse coração já estava coberto de cicatrizes que ela própria tinha me dado. A voz dela, do outro lado da linha, estava diferente dessa vez. Não era aquela voz calculada de sempre, aquela voz que media cada palavra como quem pesa veneno numa balança. Era uma voz rasgada, quebrada, quase irreconhecível. E ela disse, entre soluços e respirações cortadas, as palavras que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Você destruiu minha família. Tomara que você suma da nossa vida para sempre. E desligou, assim, sem me dar tempo de responder, sem me dar tempo nem de respirar. Fiquei parada no meio da minha sala, com o telefone na mão, olhando para as luzes da minha árvore de Natal piscando no ritmo de uma música que de repente soou completamente absurda. E pela primeira vez em 2 anos e meio de casamento, de humilhações silenciosas, de noites chorando no banheiro para não acordar meu marido, de sorrisos falsos em almoços de família que eram na verdade campos minados disfarçados de festa, pela primeira vez eu senti algo que não era dor, era clareza, cristalina, absoluta, libertadora. No dia seguinte, peguei tudo que era meu, cancelei meu nome de tudo e fui embora. Mas antes de ir, deixei algo na porta da casa dela. E o que aconteceu depois disso, o pânico que tomou conta dela, a reação que eu nunca imaginei que seria tão completa, tão definitiva, tão irrevogável, é a história que eu vou contar agora para você. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos, sou formada em marketing. Trabalho numa agência de comunicação há 6 anos e durante 2 anos e meio fui casada com um homem que eu amava de verdade, de um jeito que eu achei que só existia em livro. Mas antes de chegar na noite daquele telefonema, antes de chegar na manhã em que eu peguei minhas malas e fiz a coisa mais corajosa e mais dolorosa que já fiz na vida, eu preciso que você entenda o que aconteceu antes. Porque essa história não começa com uma ligação às 10 da noite 3 dias antes do Natal. Essa história começa muito antes. Começa no dia em que eu conheci a família do Rafael pela primeira vez, num almoço de domingo, numa casa que cheirava a frango assado e expectativa, e onde uma mulher de olhos escuros e sorriso apertado me olhou da cabeça aos pés e disse, com uma voz doce demais para ser sincera, "Ah, então você é a Mariana. Rafael falou tanto de você. Espero que você seja tudo o que ele disse." Não era um elogio, era um aviso. Mas eu ainda não sabia ler o idioma dela. Débora tem 30 anos. É 1 ano e meio mais nova que Rafael e 2 mais nova que eu. É alta, bonita, bem-sucedida por direito próprio, tem um emprego bom, uma vida estruturada, amigos, um apartamento decorado com gosto. Não existe nenhum motivo objetivo para que ela precisasse me destruir. E talvez seja exatamente por isso que ela seja tão perigosa, porque ela não tem necessidade material nenhuma. Ela tem uma necessidade psicológica que vai fundo demais para ser vista de fora. A necessidade de ser a mulher mais importante na vida do irmão dela. Não como irmã, como protagonista, como a pessoa que define tudo, que aprova tudo, que tem o direito de vetar tudo. Rafael é o único irmão dela. E desde que a mãe deles ficou viúva, quando eles tinham 15 e 13 anos respectivamente, Débora assumiu um papel que nunca deveria ter sido dela. O papel de guardiã, de protetora, de mulher da casa, de certa forma. E quando eu entrei na vida do Rafael, quando ele me escolheu, quando ficou claro para todo mundo que aquilo era sério, alguma coisa dentro da Débora não conseguiu aceitar. Mas ela é inteligente. Ela não atacou de frente. Nunca. Débora é o tipo de pessoa que age no escuro, que planta sementes de dúvida em terra fértil, que sorri enquanto aperta o nó. E eu, que sempre confiei nas pessoas até que elas me provassem o contrário, demorei muito mais tempo do que deveria para enxergar o que estava acontecendo na minha frente. O Rafael e eu nos conhecemos numa conferência de marketing onde eu estava palestrando sobre comunicação digital para pequenas empresas e ele estava na plateia, representando a construtora da família. Ele veio falar comigo depois, com aquele jeito direto e sem rodeios que eu aprendi a amar, disse que a palestra tinha sido a melhor do evento e perguntou se eu topava tomar um café para continuar o assunto. Tomamos o café. Depois, jantamos. Depois, nos encontramos no fim de semana. Em 3 meses, eu sabia que era ele.
Em 6 meses, ele me pediu em namoro com um bilhete dentro de um livro que eu tinha mencionado querer ler. Em 1 ano, ele me pediu em casamento numa viagem simples, num restaurante pequeno, sem grande encenação, e esse foi exatamente o motivo pelo qual eu disse sim, na hora, sem hesitar, porque o Rafael nunca foi de performance, era real, era sólido. Era o tipo de amor que não precisa de aplausos para existir, e Débora esteve presente em cada etapa desse caminho. No começo, eu não percebi que ela estava observando, depois não percebi que ela estava calculando. Só muito mais tarde entendi que cada sorriso, cada abraço, cada "que bom que você faz, meu irmão feliz", era uma peça numa engrenagem que ela estava montando devagar, com paciência de quem sabe que a guerra não se vence em batalha única. Os primeiros sinais foram sutis, tão sutis que quando eu tentei descrevê-los para a minha amiga Camila, ela levantou uma sobrancelha e disse: "Será que você não está lendo demais nisso?" E eu mesma duvidei. Porque quando o veneno vem embrulhado em papel de presente, com laço e cartão, a gente demora para chamar de veneno. O primeiro sinal aconteceu num jantar, 2 meses antes do nosso casamento. Estávamos todos reunidos na casa da Dona Celeste, a mãe do Rafael, e eu tinha levado um bolo que fiz do zero, uma receita da minha avó que sempre faz sucesso em qualquer reunião. Quando coloquei o bolo na mesa, Débora olhou para ele com um sorriso e disse, para a mesa inteira ouvir: "Que fofo, Mariana! Parece que você se esforçou muito. A ex do Rafael também fazia bolos caseiros, né, Rafa? Ela era incrível na cozinha. Fazia aquele de chocolate belga que todo mundo amava." Silêncio por 2 segundos. Depois ela continuou, como se não tivesse dito nada demais. "Mas é claro, cada um tem seus talentos. Qual é o seu, Mariana? De culinária mesmo?" Eu sorri. Respondi que meu talento era fazer receitas da minha avó com carinho. Ela assentiu com aquele sorriso doce e mudou o assunto. O Rafael não percebeu. A Dona Celeste olhou para mim com um olhar que eu não soube interpretar naquele momento. Só depois entendi que era desculpa antecipada. Esse foi o primeiro sinal. Mas veio embrulhado em papel de presente com laço. Então eu convenci a mim mesma de que era ciúme natural de irmã, de que com o tempo ia passar, de que eu era a insegura que estava lendo demais numa observação inocente. Continuei sorrindo, continuei me esforçando, continuei tentando ser a nora perfeita, a cunhada acessível, a mulher que não cria problemas. E foi exatamente essa estratégia que quase me destruiu. Mas antes de eu continuar e te contar tudo o que aconteceu, preciso te pedir uma coisa do fundo do coração. Se essa história está tocando em algo dentro de você, se você reconhece alguma coisa que você mesma já viveu ou está vivendo agora, me dá um like e se inscreve no canal. Isso me diz que eu não estou falando sozinha, que essas histórias precisam ser contadas e ouvidas. E me conta nos comentários de que cidade você está assistindo agora, porque eu quero saber que você está aí do outro lado. E agora vamos continuar, porque o que vem a seguir é onde tudo começou a ficar mais sério. Casamos numa sexta-feira de abril, numa cerimônia pequena que foi exatamente o que eu queria. 50 pessoas, jardim, flores brancas, o vestido que eu escolhi com a minha mãe numa tarde de chá e emoção. Rafael chorou quando me viu entrar. E eu chorei também, porque quando você ama de verdade e vê que a outra pessoa também ama, tem algo naquilo que transborda, que não cabe no peito. Foi um dia lindo, perfeito, quase. Eu digo quase porque, já na festa, enquanto eu dançava com meu marido pela primeira vez como esposa, eu avistei Débora num canto, conversando com a mãe do Rafael, com uma expressão no rosto que não combinava com festa. Era uma expressão tensa, quase amarga, os lábios cerrados, os olhos calculando alguma coisa que eu não conseguia decifrar da distância. Quando ela percebeu que eu estava olhando, o rosto dela mudou numa fração de segundo. O sorriso voltou. Ela levantou o copo na minha direção como brinde. E eu, louca que era, brinquei de volta e continuei dançando. Nos primeiros meses de casamento, a Débora intensificou as visitas. Rafael nunca achou isso estranho porque ele tinha esse ponto cego enorme quando se tratava da irmã. Para ele, Débora era a irmã protetora, dedicada, que compensava a ausência do pai morto sendo presente, sendo próxima, sendo uma família para ele.
E eu entendo isso. Genuinamente entendo. Mas tem uma diferença entre ser uma irmã presente e ser uma irmã que aparece às 6 da tarde de uma quarta-feira, sem avisar, com uma desculpa qualquer, e fica até quase meia-noite, ocupando o sofá da sua sala, enquanto você tenta sentar com seu marido e ter uma noite tranquila depois de um dia longo. Tem uma diferença entre compartilhar seu irmão com a esposa dele e tratar a casa da esposa do seu irmão como extensão do seu próprio espaço. Débora aparecia quando queria. Ligava para o Rafael em horários que não eram horários de irmão, às vezes depois das 11 da noite, às vezes cedo demais numa manhã de sábado, em que nós dois tínhamos planejado ficar na cama um pouco mais. Sempre tinha uma razão. Um problema no carro, uma conta que ela não entendia, uma questão emocional que só Rafael poderia resolver. E Rafael ia, porque era a irmã, porque era família. E eu sorria e dizia: "Tudo bem, amor?" E ficava sozinha em casa, tentando entender por que sentia aquele aperto no peito que eu não conseguia nomear direito. Mas as visitas eram só a superfície. O que estava embaixo era muito mais estratégico. Débora era especialista em algo que eu levei meses para identificar. Ela plantava dúvida. Com delicadeza cirúrgica, com timing perfeito, ela escolhia os momentos em que eu estava mais vulnerável, mais cansada, mais suscetível, e soltava ali, como quem não quer nada, uma frase que ficava ecoando na cabeça do Rafael por dias. "Você não acha que a Mariana está um pouco estressada ultimamente? Ela parece diferente." Dito numa tarde de domingo, em que eu tinha chegado em casa exausta, depois de uma semana pesada no trabalho, e tinha ficado quieta no almoço. "Meu irmão, você está feliz de verdade? Porque às vezes você parece, sei lá, pesado. Faço essa pergunta porque me preocupo com você." Dito numa ligação que eu não ouvi, mas que o Rafael depois me contou com um ar pensativo que me gelou por dentro. Ela usava a linguagem do cuidado para injetar o veneno. E o pior é que Rafael, que é um homem bom e honesto e que nunca teve intenção de machucar ninguém, absorvia aquelas falas sem perceber o que estava acontecendo. Ele era o solo fértil onde ela plantava, e as sementes que ela escolhia eram as mais difíceis de arrancar. A dúvida sobre o amor, a dúvida sobre a compatibilidade, a dúvida sobre se aquela vida que ele tinha escolhido era realmente a vida que ele queria. Uma tarde, após um almoço em que Débora tinha passado 2 dias hospedada em nossa casa porque o apartamento dela estava em reforma, o Rafael chegou para mim com um olhar diferente e disse, sem conseguir me encarar direito: "Mariana, você está feliz aqui? Com a gente?" Eu congelei, não pelo conteúdo da pergunta, mas porque eu reconheci nela o eco das palavras da irmã dele. Respondi que sim, que estava feliz, que amava ele. Ele assentiu, abraçou-me e o assunto morreu ali. Mas alguma coisa na minha cabeça começou a funcionar de um jeito diferente a partir daquele momento. A calma que eu tentava manter estava começando a rachar. O momento em que o Rafael mais vacilou foi no nosso primeiro aniversário de casamento. Eu tinha planejado uma surpresa para ele. Tinha reservado um hotel numa cidade pequena no interior que ele sempre quis conhecer. Tinha comprado os ingressos para um festival de jazz que ele amava. Passei semanas organizando tudo. E 2 dias antes da viagem, Débora ligou para o Rafael em pânico, dizendo que tinha tido uma crise de ansiedade e que precisava de alguém, que se sentia sozinha, que estava mal. Rafael olhou para mim com aquele olhar que eu já conhecia, o olhar que pedia permissão para fazer o que ele ia fazer de qualquer jeito, e disse: "Amor, ela precisa de mim. Você não se importa se a gente adiar um pouco a viagem?" Eu olhei para ele, para os ingressos que eu tinha impresso e colocado num envelope bonito com um bilhetinho, para a mala que já estava quase pronta no canto do quarto, e disse, com uma voz que não tremia porque eu não deixei tremer: "Claro que não me importo, Rafael. Sua irmã é importante." Cancelei a reserva. Perdi parte do valor dos ingressos. E fiquei em casa naquele fim de semana, enquanto ele passava 2 dias na casa de Débora, que milagrosamente ficou boa rápido o suficiente para saírem para jantar no sábado à noite. Uma foto que ela mesma postou nas redes sociais com a legenda: "Meu irmão é meu melhor amigo." Naquela noite, sentada sozinha no sofá com um copo de vinho que não consegui terminar, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Fui no perfil da Débora nas redes sociais e comecei a olhar com atenção. Não com paranoia, com método. E o que eu encontrei, embora fosse sutil, começou a montar um quadro que eu não conseguia mais ignorar. Ela tinha fotos com o Rafael em todos os períodos da vida dele, namorando outras meninas, formatura, viagens, e nos comentários de todas essas fotos havia um padrão.
As namoradas antigas de Rafael apareciam 1, 2 vezes e sumiam. Sempre havia um gap, um período sem fotos do Rafael com ninguém. E sempre havia, nesse período, uma série de fotos de Débora e Rafael juntos, recuperando o tempo perdido, como ela mesma escrevia. Fiquei olhando para aquele padrão por um tempo longo e pensei, quantas mulheres antes de mim passaram pelo mesmo? E o que foi feito com elas? A resposta para essa pergunta demorou mais alguns meses para chegar, e quando chegou, chegou de um jeito que eu não esperava. Mas antes disso, o ponto de ruptura aconteceu de um jeito que abalou as estruturas de tudo que eu achava que sabia sobre o meu casamento e sobre as pessoas que eu tinha ao redor. Foi numa tarde de novembro, 3 semanas antes daquele telefonema de Natal. Eu tinha saído mais cedo do trabalho porque estava com dor de cabeça, um daqueles dias em que até a luz da tela do computador parece demais. Cheguei em casa às 4 da tarde e encontrei a porta destrancada. Isso não era incomum. Rafael às vezes chegava antes de mim. Entrei, deixei a bolsa no hall e ouvi vozes na cozinha, a voz dele e a voz dela. Débora estava lá, de novo, sentada na bancada da minha cozinha, com uma xícara de chá nas mãos como se fosse a dona do lugar. E antes de eu entrar, antes de eles me ouvirem chegar, captei um fragmento de conversa que me parou no corredor como uma parede de vidro invisível. A voz dela, baixa e firme. Você sabe que eu só estou falando isso porque me importo com você, né, Rafa? A Mariana é uma boa pessoa, mas você dois não têm o mesmo ritmo. Você não viu como ela ficou distante nas últimas semanas? Ela está colocando o trabalho dela acima de você, acima do nosso convívio. Isso não é uma mulher que prioriza a família. E a voz do Rafael, hesitante, um pouco confusa. Ela está passando por uma fase pesada no trabalho, Deb. Não é que ela... E ela cortando. Fase ou escolha? Porque quando a gente ama de verdade, a gente sempre acha tempo. Eu sempre acho tempo para você, não acho? Entrei na cozinha. Os dois me olharam. Rafael com um sorriso que tinha um fio de culpa por baixo. Débora com aquele sorriso dela, o sorriso que era ao mesmo tempo recepção e alerta, como os dentes de um animal que está te cheirando para decidir se morde ou não. Mariana, que surpresa, veio mais cedo hoje, disse ela, com uma voz que tinha exatamente a quantidade de doçura calculada para parecer natural. Vim, eu disse, só isso. E fui direto para o quarto, sob o pretexto da dor de cabeça, porque se eu ficasse na cozinha por mais 1 minuto, eu ia dizer coisas que não tinham volta. Fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo as vozes deles pela porta fechada, o som suave e contínuo de uma conversa da qual eu nunca seria parte, e pela primeira vez, desde o começo de tudo, senti algo queimar dentro de mim. Não era dor, era raiva, limpa, controlada, fria. O tipo de raiva que não grita, o tipo que planeja. Quando a Débora foi embora, Rafael entrou no quarto com uma expressão que ele achava ser preocupação, mas que eu li como confusão. Sentou na beira da cama, passou a mão nas minhas costas e disse, "Você está bem?" E eu virei para ele e perguntei, com uma calma que eu não sabia que tinha, "Rafael, o que a Débora estava te falando antes de eu chegar?" Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse, "Nada importante, só conversando." Eu olhei nos olhos dele por um tempo que ficou longo demais para ser confortável. Ele desviou o olhar primeiro. E eu soube. Não precisava de mais nenhuma prova. Sabia o que estava acontecendo. Sabia há meses. O que eu não tinha ainda era o arquivo completo, o dossiê, a prova que faria com que ninguém pudesse mais fazer de conta que não estava vendo. Nos dias seguintes, eu mudei de estratégia. Silenciosa, organizada, metódica. Comecei a fazer o que devia ter feito meses antes. Documentar. Cada comentário da Débora eu anotava, com data, hora, contexto. Cada visita não anunciada, eu registrava. Cada mensagem que o Rafael me mostrava, ou que eu via acidentalmente no celular dele, quando ele deixava aberto, eu fotografava mentalmente. Mas o que me deu as peças que faltavam não foi nada que eu fizesse. Foi algo que apareceu por conta própria, como o universo às vezes resolve te dar o que você precisa quando você para de se defender e começa a prestar atenção. A Fernanda era colega de trabalho do Rafael. A gente se conhecia superficialmente, tinha se visto em eventos da construtora, trocado 2 papos rápidos em happy hours de empresa. Um dia, ela me mandou uma mensagem pelo Instagram dizendo que precisava falar comigo sobre algo que ela achava que eu precisava saber. Meu coração acelerou. Meu primeiro instinto foi o mais humano dos instintos: medo. Medo do que ela ia me dizer sobre o Rafael. Medo de que toda a confusão que eu estava vivendo fosse, na verdade, parte de uma traição que eu ainda não tinha visto. Marcamos para tomar café num lugar neutro,
longe do trabalho dela, longe da minha agência. A Fernanda chegou com aquele jeito de quem está nervosa, mas determinada. Pediu café, respirou fundo e me contou que havia 4 semanas havia encontrado por acaso, numa pasta de e-mails corporativos que ela administrava porque era assistente do diretor da construtora, um conjunto de mensagens enviadas de um e-mail anônimo para o RH da empresa onde eu trabalhava. As mensagens alegavam que eu era profissionalmente desonesta, que eu tinha falsificado dados numa campanha de um cliente importante, que eu era um risco para a empresa. Mensagens detalhadas, bem escritas, com terminologia técnica suficiente para soar críveis. Mensagens que, como eu soube depois, tinham chegado ao RH da minha agência e gerado uma conversa interna que eu não soube porque minha diretora tinha decidido não me comunicar, achando que eram falsas, mas sem querer me preocupar. A Fernanda tinha investigado o e-mail anônimo. Era um e-mail criado há 2 meses, usado apenas para esse fim. Mas o endereço IP de criação, que ela tinha conseguido através de um amigo que trabalhava com tecnologia, levava a uma rede de internet de um café que ficava a 2 quarteirões do apartamento da Débora. Eu ouvi tudo isso com aquela calma, que já não era mais calma verdadeira. Era a calma de quem está segurando algo enorme com as 2 mãos para não deixar cair. Agradeci a Fernanda. Perguntei se ela poderia me mandar por escrito tudo o que tinha me contado. Os prints, o IP, tudo. Ela disse que sim. E quando saí daquele café, sentada no banco do meu carro, respirei fundo e entendi. Agora, eu tinha o arquivo completo. Mas ainda faltava uma peça. E ela veio 2 dias depois, de onde eu menos esperava. A Dona Celeste, sogra, ligou para mim. A Dona Celeste, que sempre tinha sido aquela figura neutra, agradável, que parecia não ver ou não querer ver o que a filha fazia. A Dona Celeste, que em todos os almoços de família ficava quieta enquanto a Débora conduzia as conversas. Ligou para mim diretamente, para o meu celular, não para o do Rafael, e disse, com uma voz cansada de anos: Mariana, eu preciso te contar uma coisa. Não devia ter demorado tanto, mas fica mais difícil quando é sua própria filha. E me contou. A namorada anterior ao meu casamento com o Rafael, uma moça chamada Letícia, tinha pedido o término após 8 meses de relacionamento, alegando que se sentiu completamente isolada da família do Rafael, que a cunhada a fazia sentir invisível e inadequada em todo momento, e que o Rafael nunca conseguia enxergar o que estava acontecendo. Antes da Letícia, havia a Paula. A Paula tinha saído depois de 6 meses. Antes da Paula, a Renata. Mesma história, mesma protagonista nos bastidores. Dona Celeste sabia, tinha sabido sempre, e tinha ficado quieta porque era a filha, porque era complicado, porque ela mesma tinha medo da Débora de uma forma que ela mal conseguia nomear. Mas você, disse ela, com a voz quebrando um pouco, você é diferente, você não foi embora quietinha, você ficou. E eu não vou ficar quieta mais. Sentei com todas essas informações durante 2 dias. O dossiê estava completo. Os comentários anotados com data e hora, as mensagens enviadas ao RH da minha empresa com o IP rastreado, o histórico de relacionamentos destruídos antes de mim, com testemunha nominal, e uma conversa gravada no meu celular, que eu tinha feito 2 dias antes, na única vez em que confrontei a Débora diretamente, quando ela tinha aparecido em casa de novo e tentado mais um dos seus comentários velados. Eu tinha deixado o celular gravando na bancada antes de chamar ela para conversar, e naquela gravação havia coisas que ela disse, no calor de um momento em que ela se sentiu segura, em que ela se sentiu ainda no controle, que nenhuma pessoa de bom senso poderia ouvir e continuar fingindo que era só proteção de irmã. Confrontei o Rafael naquela mesma noite. Coloquei tudo na mesa, literalmente. Imprimi os documentos, mostrei os prints, deixei o áudio tocar. Ele ficou quieto por um tempo que pareceu infinito. Eu vi, enquanto ele ouvia a voz da própria irmã dizendo coisas que ele claramente não sabia que ela era capaz de dizer, vi alguma coisa mudar no rosto dele. Uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Uma mistura de choque, vergonha e uma dor que parecia física. Quando o áudio terminou, ele colocou as 2 mãos no rosto. Ficou assim por um tempo. Depois disse, com uma voz que estava partida de um jeito que eu nunca vou esquecer: Meu Deus, Mariana, eu não sabia.
E eu acreditei nele, porque eu conhecia o Rafael, porque toda a manipulação da Débora fazia sentido exatamente porque ela sabia que o irmão era honesto, era ingênuo para as manobras dela, era alguém que nunca imaginou que a irmã era capaz de algo assim. Ela tinha construído tudo na cegueira dele, e quando a luz acendeu, a expressão no rosto dele era a de alguém que nunca mais vai poder apagar o que viu. Mas aqui começa a parte que você não esperava, porque a noite em que mostrei tudo para o Rafael, não foi o clímax, foi a antessala do clímax, porque depois daquela noite, alguma coisa que eu esperava que acontecesse, não aconteceu. Esperava uma resolução imediata, esperava que ele fosse falar com a irmã no dia seguinte, esperava uma conversa franca, uma confrontação, um posicionamento claro do meu lado. O que aconteceu foi diferente. Rafael ficou paralisado, por dias. Circulava pela casa quieto, distante, com aquele olhar de quem está processando algo grande demais. Ligava para a mãe, ficava em silêncio na linha, desligava. Não ligou para a Débora, não me procurou para conversar. Ficava ali no meio, suspenso num lugar entre o que ele tinha descoberto e o que ele não sabia como encaixar dentro do que ele achava que conhecia sobre a família dele. Eu dei espaço, dei mais espaço do que eu tinha. Esperava que ele chegasse por conta própria. E numa quinta-feira à noite, enquanto eu estava lavando a louça e ele estava sentado na mesa da cozinha olhando para o nada, ele disse: "E se eu falar com ela e der errado? E se a família toda se partir?" Eu parei o que estava fazendo. Sequei as mãos na toalha lentamente, virei para ele e disse, com toda a clareza e toda a dor que eu tinha acumulado em 2 anos e meio: "Rafael, a família já está partida. A Débora partiu ela, tijolo por tijolo, desde antes de você e eu nos casarmos. A única diferença agora é que nós dois sabemos." Ele ficou em silêncio. E então disse algo que eu não esperava. Disse: "Preciso de mais tempo, mais tempo." Depois de tudo aquilo. E ali, naquele momento, alguma coisa em mim tomou uma decisão que meu cérebro ainda estava tentando acompanhar. Não era desistir do casamento, era algo mais sutil e mais definitivo do que isso. Era entender que eu tinha feito tudo o que cabia a mim fazer. Tinha reunido as provas, tinha confrontado, tinha apresentado a verdade, tinha dado ao Rafael todas as ferramentas que ele precisava para ver o que estava acontecendo. E agora, ele estava me pedindo mais tempo. O que ele precisava era tempo para escolher entre me ver ou continuar não vendo. E eu não podia dar esse tempo da forma que as coisas estavam. Não porque eu não amava ele, mas porque eu tinha aprendido, naqueles 2 anos e meio, uma coisa sobre amor que a Débora inadvertidamente me ensinou. Amor que não te vê não é amor que te tem. Fui para o quarto, fiquei acordada, olhei para o teto e comecei a montar o plano. Não mais como estratégia de guerra, mas como estratégia de liberação. Não mais para derrotar a Débora, para libertar a Mariana. 3 dias depois foi o telefonema dela. 3 dias antes do Natal. A voz rasgada, os soluços, as palavras que eu citei no começo de tudo. "Você destruiu minha família. Tomara que você suma da nossa vida." O que eu soube depois, o que o Rafael me contou numa conversa que aconteceu muito mais tarde, é que naquele momento ele finalmente tinha falado com a irmã. Tinha apresentado as provas, e a reação dela, em vez de ser arrependimento ou vergonha, tinha sido isso: choro, vitimização e aquele telefonema para mim que era tanto um ataque quanto um desespero. Ela não ligou para se desculpar. Ela ligou para tentar me assustar, para me fazer sentir culpada por ter sobrevivido ao que ela fez. E em vez de funcionar, aquela ligação foi o gatilho que eu precisava. No dia seguinte, acordei com o sol ainda baixo. Rafael ainda estava dormindo. Arrumei as malas com cuidado, em silêncio. Só o que era genuinamente meu. Roupas, documentos, os livros que eram meus, as fotos de quando eu era criança que tinha na gaveta da mesa de cabeceira. Deixei o anel de compromisso em cima da mesa do Rafael com um bilhete que dizia apenas: "Eu te amo." E exatamente por isso, eu sei que a gente precisa de distância para que você descubra quem você é quando não está sendo administrado por ela. Cuide-se. Cancelei meu nome de tudo que era compartilhado. A conta bancária conjunta, o seguro do carro que eu tinha colocado em conjunto, as assinaturas de streaming, o plano de telefone, não por raiva, por necessidade, por clareza. E então fui até a casa da Débora. Não bati na porta. Não esperei resposta. Simplesmente deixei um envelope grande na soleira da porta dela. Um envelope lacrado com fita adesiva vermelha, com o nome dela escrito na frente na minha letra. Dentro, havia uma cópia completa do dossiê,
Os e-mails enviados ao meu RH com o IP rastreado, as anotações com data e hora de cada comentário, a transcrição do áudio e uma carta que eu havia escrito em 3 laudas endereçada não só a Débora, mas a toda a família. Na carta eu não acusava, não xingava, não dramatizava. Eu simplesmente apresentava os fatos, um por um, com datas e evidências, e terminava com uma única frase. Não fiz isso para me vingar, fiz isso para que ninguém mais precise passar pelo que eu passei. Dentro do envelope também havia uma última página. Era uma lista de nomes: Letícia, Paula, Renata, com um único parágrafo explicando que eram as mulheres que tinham passado pelo mesmo antes de mim e que talvez a família quisesse, num momento de honestidade, considerar o padrão. Saí de lá antes do sol chegar à metade do céu. Não olhei para trás. O pânico que se seguiu foi contado por partes, por diferentes fontes, nos dias seguintes. A dona Celeste me ligou às 10 da manhã, dizendo que a Débora tinha chegado na casa dela completamente desesperada, tremendo, o envelope amassado na mão, repetindo: "Ela destruiu tudo, ela destruiu tudo", em loop. O que Débora não esperava era que dentro daquele envelope havia provas concretas que a família inteira iria ver. E que a dona Celeste, desta vez, não ia ficar quieta. Havia também no envelope um print de uma conversa de grupo da família que a Débora tinha, onde ela falava de mim com palavras que pessoas que se autoproclamam protetoras não deveriam nunca usar sobre a esposa do irmão que dizem amar. Primos ligaram, tias perguntaram. A conversa, que tinha sido enterrada por anos e anos de silêncio confortável, explodiu em questão de horas. Rafael me ligou às 11 da manhã. A voz dele era diferente de tudo que eu tinha ouvido nele. Não era confusão, era lucidez. "Mariana, eu sei que talvez seja tarde, mas eu preciso que você saiba que eu estava errado. Não por ter sido enganado por ela, por ter demorado demais para escolher você quando você estava me pedindo que eu escolhesse. Eu ouvi. Não respondi imediatamente, porque algumas coisas pedem tempo antes de receber resposta, e não pelo motivo que o Rafael tinha usado aquelas palavras dias antes, que era medo, mas pelo motivo bom, porque algumas respostas merecem o espaço de ser pensadas direito. As consequências daquele Natal foram longas e complexas, como são todas as consequências de coisas que deveriam ter sido ditas muito antes. A Débora ficou sem falar com Rafael por quase 2 meses. Quando voltaram a se falar, foi com a condição, imposta por ele, de que ela começasse terapia. Não como punição, mas porque o comportamento dela revelava algo que ela precisava enfrentar. Uma relação de dependência emocional com o irmão que não tinha base saudável e que estava destruindo a vida de outras pessoas como mecanismo de controle. Ela resistiu inicialmente. Depois, sob pressão da própria mãe e de parentes que finalmente pararam de fingir que não estavam vendo, concordou. A minha agência, após saber dos e-mails enviados anonimamente ao RH, me chamou para uma conversa formal. Quando apresentei as evidências do IP, a diretora ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que estava arrependida de não ter me comunicado na época, que tinha achado que eram fake e tinha preferido proteger a todos de um drama desnecessário, sem perceber que o silêncio dela me deixava vulnerável sem eu saber. Não guardo rancor dela. Ela fez o que achou correto. O que importa é que a tentativa de me prejudicar profissionalmente não teve efeito, não porque foi impedida, mas porque não tinha base real para se sustentar. A Letícia, que constava na lista que eu havia deixado no envelope, entrou em contato comigo através de uma amiga em comum. Ficamos conversando por mensagem por um tempo. Ela me agradeceu, não pela carta em si, mas por ter nomeado o que ela tinha vivido. Disse que durante anos achei que era coisa da minha cabeça. Saber que não era só eu mudou alguma coisa em mim. Paula, eu nunca encontrei. Renata respondeu numa mensagem de uma linha. Obrigada. Às vezes isso é suficiente. Com o Rafael, a história não acabou naquele dia. As histórias reais raramente terminam em um ponto limpo. Ficamos separados por 6 semanas, eu na casa dos meus pais, ele no nosso apartamento. Conversamos muito, primeiro por mensagem, depois por telefone, depois pessoalmente, num café neutro onde nenhum de nós chorou, porque o tempo do choro tinha sido em casa, sozinhos, na privacidade que esse tipo de dor merece. Trabalhamos juntos os fatos. Onde ele tinha falhado em me ver, onde eu tinha falhado em comunicar mais claramente o que estava sentindo,
antes de chegar num ponto de esgotamento, como a dinâmica da irmã tinha agido como catalisador de fragilidades que existiam entre nós de forma independente. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi honesto. Voltamos a morar juntos 2 meses depois do Natal, com acordos claros, com limites nomeados, com a certeza compartilhada de que o que tínhamos passado, embora doloroso, nos tinha dado algo que muitos casais não têm nunca: clareza absoluta sobre o que cada um precisava e esperava do outro. Rafael estabeleceu com a irmã um conjunto de limites que ele nunca tinha tido coragem de nomear. Visitas com aviso prévio, sem interferência em decisões do casal, sem comentários sobre mim na ausência dela. Se ela quebrasse qualquer um desses limites, ele não ia ignorar. E não ignorou, nas 2 vezes em que ela testou nos meses seguintes. A Débora, de sua parte, passou por uma transformação que eu acompanhei de longe e que não foi linear nem rápida. Há momentos em que ela parece genuinamente tentar ser diferente. Há outros em que o padrão antigo aparece, mais discreto, mais disfarçado, mais reconhecível para quem aprendeu a ler a linguagem dela. A diferença agora é que não sou mais a única que lê. O Rafael também lê. E ele escolhe, toda vez que precisa escolher, me ver. O que eu aprendi durante esse período, o que eu levo como parte permanente de quem sou agora, vai muito além de como lidar com uma cunhada manipuladora. Aprendi que o silêncio que a gente mantém para não criar problemas frequentemente cria problemas maiores, porque o silêncio deixa espaço para a narrativa do outro preencher o que você decidiu não preencher com sua própria voz. Aprendi que confrontar não é agredir e que apresentar evidências não é fazer guerra, é simplesmente recusar que a realidade seja sequestrada. Aprendi que amor que te cega para o que está acontecendo ao seu lado não é proteção, é negligência emocional, e que pedir para ser visto não é fraqueza, é a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer dentro de uma relação. Mas, acima de tudo, aprendi sobre mim, sobre a mulher que eu era antes desse período, que era boa, dedicada, amorosa, mas que tinha uma ferida antiga de precisar ser aprovada, de suavizar as arestas, de não ser a pessoa que cria problema. A Débora encontrou essa ferida com precisão de cirurgião e premiu nela repetidamente, porque sabia que eu ia encolher. O que ela não contava era que alguém que cresce dentro de uma pressão constante não encolhe para sempre. Às vezes ele cresce. A mulher que saiu do outro lado desse Natal não é a mesma que entrou. Não é mais dura, não é mais desconfiante, não é mais cheia de armadura, é mais inteira, sabe onde suas fronteiras estão e não tem vergonha de desenhá-las com clareza. Sabe que amor verdadeiro inclui ser vista inteiramente e que qualquer relação, seja de casamento, família ou amizade, que exija que você se torne menor para caber, não é relação, é armadilha. Se você está passando por algo parecido agora, se tem uma pessoa na sua vida que usa a linguagem do cuidado para te fazer sentir menor, que planta dúvidas no ouvido de quem você ama, que sorri enquanto aperta o nó, eu quero que você ouça o que eu demorei tanto para ouvir. Sua intuição não está errada. Você não está exagerando. O desconforto que você sente no seu estômago quando essa pessoa sorri para você, aquele aperto que a sua cabeça racional tenta explicar e você tenta ignorar, ele é real. Ele é informação. E você não precisa de permissão de ninguém para levá-lo a sério. Não precisa montar um dossiê. Não precisa ter prova em papel para que sua própria experiência seja válida. O que você precisa é de clareza sobre o que você tolera e do que você não tolera. Dá coragem de nomear isso em voz alta, para si mesma primeiro, e depois para quem precisa ouvir. E precisa saber, com toda a certeza que eu tenho agora, que você sair de uma situação que te diminui não é derrota. É exatamente o contrário. É o momento em que você para de ser personagem secundária na própria história e ocupa o lugar que sempre foi seu, o centro. Eu saí de uma casa 3 dias antes do Natal, com malas nas mãos e um envelope vermelho para deixar numa soleira. E voltei, não para a mesma casa, não para o mesmo casamento, mas para algo que era mais honesto e mais real do que o que eu tinha antes. Nem tudo se resolve assim. Às vezes você sai e não volta. E isso também pode ser a resposta certa. O que importa é que você não fica onde é invisível. Nunca mais. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos, e essa é a história de como aprendi que sobreviver não é suficiente, que a meta é existir de verdade, completamente, dentro da própria vida. E eu ainda estou aprendendo, mas aprendo com os olhos abertos agora. Se essa história te tocou, se você se reconheceu em alguma parte dela, se você tem uma amiga que precisa ouvir isso hoje,
compartilha com ela e deixa seu comentário me contando o que você teria feito diferente ou o que você faria igual, porque a história que eu contei é minha, mas o que ela carrega pertence a todas nós. Deixa seu like, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa comunidade de mulheres que se veem, que se apoiam e que não ficam caladas. Nos vemos no próximo relato.